postado lá na rota de aprendizagem. Boa tarde novamente a todos, sejam todas muito bem-vindas, essa turma só de mulheres, né? Hoje nós vamos aqui para a nossa segunda parte, segundo dia do seminário acadêmico, são as nossas atividades de horas práticas. Nós fizemos 3 dias desse seminário, foi um antes da A1, um antes da A2, e agora a segunda parte antes da A2. 2 partes antes da A2 e uma na parte da A1. Então, nós dividimos essa segunda parte do conteúdo em 4 grupos para cada dia, né? A semana passada já foram apresentados até o grupo 4, e hoje nós vamos apresentar o grupo 5, 6, 7 e 8. Então, nós vamos falar hoje dos níveis das modalidades da educação de ensino, da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, impactos na escola, a BNCC na educação infantil e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Todos vocês já estão cientes que a nota é individual, né, não é do grupo, e eu disse que vocês, né, a apresentação pode ser em dupla, pode não, deveria ser em dupla, né, que vocês deveriam produzir os slides para apresentação de 10 minutos. E era para vocês fazerem um roteiro de estudo, para vocês fazerem os estudos e fazer a apresentação, e poderiam usar a criatividade na hora da apresentação. Então, vamos ver o que vocês prepararam hoje aí para a gente. O primeiro grupo que vai apresentar é a Maria Aparecida e a Natália, que vão falar sobre a BNCC na educação infantil. Vou colocar aqui no modo maior, tá? Se a Maria Aparecida e Natália, vocês já podem começar. Olá, gente, boa tarde. Todo mundo está escutando? Estamos sim, Natália. Professora, a senhora só deixa mais aberta a imagem? Porque não está em apresentação. A nossa dupla é composta por a Maria Aparecida e por mim, Natália, e a gente vai falar sobre a BNCC na educação infantil. Pode passar, professor. Bom, para introduzir, eu gostaria de falar um pouco sobre a BNCC e o que é BNCC. A Base Comum Curricular BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais em todos os alunos que deve desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com os que precentua o Plano Nacional de Educação, que é o PNE. Então, de acordo com o texto, né, está bem claro já, mas quero destacar que a BNCC ela é um documento que ela tem como finalidade a padronização e também a qualidade do ensino em cada etapa da educação básica. E também ela indica as competências e também habilidades que o estudante eles deve desenvolver durante seu estudo. Pode passar, professor. Objetivo da BNCC. O seu objetivo é determinar um conjunto de aprendizagens consideradas essenciais no sistema educacional, básico para que todos os alunos possam desenvolver ao longo dos anos de estudo. Junto a isso, também é priorizada a integração dos indivíduos por meio do desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas, físicas e culturais. Ela tem como principal objetivo desenvolver nessas habilidades educacionais, que é onde está se referindo a essas habilidades sociais, cognitivas, como o texto já está mencionando, físicas e também culturais. Estrutura da BNCC. Ela está dividida em 3 etapas da educação básica, que é educação, vocês estão vendo aí, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Dentro de cada etapa dessa está relacionado os textos introdutórios, as competências gerais, competências específicas, direitos de aprendizagens ou habilidades.
E a Cida, mais na frente, ela vai falar com mais detalhe sobre esses tópicos dentro da educação infantil. Pode passar, professora. A BNCC na educação infantil. A base está relacionada às diretrizes curriculares e tem a função de normatizar o funcionamento da educação infantil. Ela está orientada pelos princípios éticos e políticos que visam a formação humana na construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Ou seja, a BNCC dentro da educação infantil, ela está alinhada, né, dentro dessas diretrizes, tendo como principal objetivo essas questões, como está no texto, essas questões éticas e também políticas. Quando se trata de educação infantil, a gente já tem em mente, né, que são ali a criança desde os seus primeiros anos de vida. Então, se a gente estimular essa aprendizagem de acordo com a BNCC, a gente vai estar contribuindo em uma formação humana de pessoas mais justas, mais inclusivas, que tenham respeito, né, um com o outro, que tenha afetividade, uma pessoa que não seja racista e nem preconceituosa. Pode passar, professora. Vocês estão me ouvindo, meninas? Eu vou estar falando um pouquinho sobre os direitos de aprendizagem na educação infantil. Também, como os adultos, eles possuem os direitos, as crianças, quando se fala em educação, elas também possuem esse direito, segundo a BNCC, que são 6, que é o conviver, brincar, explorar, participar, comunicar e conhecer-se. Pode passar, professor. O primeiro direito é o conviver, onde esse conviver está relacionado que a criança ela possui sim o direito de conviver tanto com outras crianças, como também com os adultos. E através dessa convivência ela vai conseguir interagir e aprender a respeitar a cultura, a diversidade cultural, as diferenças das outras pessoas. E o segundo direito, que é o brincar, né? Onde ele está relacionado com... Esse brincar está relacionado com onde as crianças elas podem sim brincar e se relacionar com diferentes parceiros, sendo menina ou menino, e através dessas brincadeiras, eles podem também estar construindo conhecimento. Onde, quando a gente fala em brincar, a gente pode estar desenvolvendo a criatividade, a imaginação. E o terceiro direito, que é o explorar, onde esse explorar está associado à questão de explorar os movimentos, os gestos, sons, também palavras e o ambiente, seja o ambiente da sala de aula ou fora da sala de aula também. Pode passar, professor. O quarto direito é o direito de participar, onde a criança ela tem o direito de participar como protagonista, tanto no planejamento de determinada atividade, como na realização das atividades recorrentes da vida cotidiana. Exemplo, a criança ela pode estar participando, escolhendo a brincadeira e quais materiais podem ser utilizados. Então, dessa maneira, o professor ele vai estar fazendo com que a criança participe. E o quinto direito, que é o comunicar. Esse comunicar está relacionado, de fato, com a questão linguística, onde a criança ela tem o direito de se comunicar através da linguagem, sendo expondo suas opiniões, sentimentos e desejos. Também aprender a pedir ajuda e narrar suas experiências. Exemplo, o que foi que ela fez hoje em casa. Então, ela vai estar narrando suas experiências. E o sexto direito é o conhecer-se, que está relacionado com a construção da sua identidade pessoal. Ou seja, a criança entender quem ela é e quem ela quer ser. Pode passar, professora. E o que são os campos de experiência segundo a BNCC? A organização curricular da educação infantil na BNCC está estruturada em campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, assegurando-lhe os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Dessa forma, os campos de experiência orientam o planejamento pedagógico dos professores. Então, todos os direitos que eu falei anteriormente, os direitos que as crianças possuem, eles estão relacionados dentro do campo de experiência. Pode passar, professora. E também os campos de experiência, eles vão estar ajudando os professores a estar organizando seu planejamento e também o planejamento da sua aula. Os campos de experiência são o eu, o outro e o nós, onde esse campo ele está relacionado à questão das crianças aprenderem a valorizar a sua própria identidade, ao mesmo tempo respeitar e reconhecer a diferença também dos outros que estão
dentro da sala de aula. O segundo campo de experiência é corpo, gesto e movimento, onde ele está relacionado à questão de mostrar as diferentes linguagens artísticas, seja de maneira cultural, através da dança, de movimentos e gestos. E a escuta, fala, pensamento e imaginação, onde o objetivo desse campo ele está focado principalmente nas experiências com as cantigas, porque está relacionado à questão linguística. Então, o professor ele pode estar introduzindo questão de leitura, jogos cantados, brincadeiras de rodas e conversa e etc. O traços, sons, cores e formas, onde ele está relacionado com o objetivo de incentivar as crianças a terem experiências por meio da intensidade dos sons e ritmos, e também entender a questão das variações das cores e as formas. E o último campo de experiência é espaços, tempo, quantidades, relações e transformações, onde ele está relacionado, e o objetivo dele é favorecer a construção das noções de espaço, como questão de perto, longe, frente, atrás, hoje, amanhã, ontem. Pode passar, professora. Aqui eu trouxe um exemplo de como está estruturado os campos de experiência na BNCC. Acredito que as meninas vão lembrar, porque a gente já trabalhou em alguma disciplina, plano de aula. Então, na BNCC, a gente utiliza os campos de experiência para estar desenvolvendo nosso plano de aula, onde em todo plano de aula vai possuir o tema da aula, e eu tenho que falar qual é o campo de experiência que eu vou estar trabalhando. Aí eu trouxe um exemplo aqui, eu vou estar trabalhando o eu, o outro e o nós. Então, o campo de experiência é esse, só que eu tenho que procurar qual é o objetivo de aprendizagem segundo a BNCC. Então, eu vou olhar lá, a minha turma é de bebês, é de 0 a 1 ano e 6 meses, e eu quero trabalhar a questão do respeito. Então, o campo de experiência é o eu, o outro e o nós, e eu vou estar trabalhando para que eles percebam que as suas ações têm efeito nas outras crianças e nos adultos. Então, a gente utiliza os campos de experiência para estar planejando a nossa aula, semanalmente ou mensalmente, dependendo das normativas da instituição. Pode passar, professora. Então, a BNCC é um guia para nós estarmos organizando e planejando nossas aulas no decorrer da semana, onde as atividades elas devem ser elaboradas e desenvolvidas segundo a BNCC, para que, de fato, aconteça o desenvolvimento das habilidades que são propostas. E é isso, obrigada, espero que vocês tenham compreendido. Muito bem. Parabéns, a Chayane está ali batendo palminhas para vocês. Muito bem, a Cida tem uma desenvoltura, né? Muito bem, Cida, vai ser uma excelente professora. Eu tento. Você já trabalha na escola? Não, professora, só tenho um sonho ainda mesmo. Ah, mas está perto. Você está quase pronta, quase uma professora pronta, Cida. Só terminar o curso mesmo, né? Acredito que antes de terminar o curso, você procurar um trabalho, quando você está fazendo o estágio e as pessoas da escola percebem, né, essa desenvoltura que o aluno tem, geralmente eles convidam para trabalhar, né? Boa sorte para você, para a Natália também. A Natália também tem uma boa desenvoltura. Vários de vocês, né? Eu estou falando a Cida porque eu nunca conversei com a Cida assim e falei com ela dessa desenvoltura que ela tem. Bom, agora nós vamos, então, para o segundo grupo. Deixa eu mandar uma foto aqui para vocês lá no grupo. Nós vamos para o segundo, que Quem que vai apresentar agora, gente? Qual grupo que é, por favor? Me lembra aí. Pode ser Chayane. Chayane Kelma. Isso. Gente, deixa eu perguntar, não tá me aparecendo aí não, né? Porque a câmera aqui, não sei o que tá vendo não, que não quer abrir, não quer... Professora, eu vou precisar sair, tá bom? Tá, a Cida e a Natália, né? Tá, Só a Cida, professora, eu não me inscrevi, não. Ok. Mas tente ficar o máximo que você puder, Cida.
tá? Deixa eu projetar aqui o outro grupo das meninas. Tá. Kelma e Chayane, né, Kelma? Pronto. Vou só desligar meu microfone aqui e vou deixar... Vou desligar o microfone e colocar a tela cheia e vocês já podem começar, tá bom? Pode começar, gente. Boa tarde, vocês estão me escutando? Como vocês já sabem, o curso é Pedagogia, a disciplina é Fundamentos Sociológicos. Tá muito pequeno, professora, peraí. Agora tá bom. Fundamentos Sociológicos e Filosóficos da Educação, a nossa docente, a Silvanista dos Reis Borges Pereira. Pode passar, professora. Pode passar, professora. Só um minutinho, que eu acho que eu estou passando outro slide aqui. Tá. Kelma. O nosso tema é dos níveis... Meu Deus, ainda tinha isso. Dos níveis e das modalidades de educação e ensino. O nosso grupo é composto por mim e pela Kelma. Primeiramente, a educação básica. A educação básica ela é formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação básica ela tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e estatutos posteriores. A educação básica ela poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância irregular de período de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre com interesse do processo de aprendizagem assim a recomendar. Então, atualmente, a educação escolar brasileira, ela está organizada em 2 níveis de ensino, que é a educação básica, que é formada por 3 etapas, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o médio, e também tem a educação superior, que é composto por curso de graduação e pós-graduação. Pode passar, professor. A educação infantil, ela é oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, e também tem a pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, lembrando que os pais ou responsáveis, eles devem matricular as crianças que completam 4 anos até final de março, até 31 de março. A educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica e ela tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em até 5 anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. A educação infantil ela também é muito importante para a criança, porque é onde vai começar o processo de escolarização, é onde a criança vai ter seu primeiro contato com a escola e com outras pessoas. Então, é importante que o professor, nessa fase, ele saiba acolher a criança, sabe ter empatia com a criança para que ela se sinta à vontade. Algumas regras comuns. A avaliação mediante o comportamento, acompanhamento e registro do seu desenvolvimento. Deixa eu desligar. Regras comuns, avaliação mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Essa avaliação, ela ocorre por meio de registro, assim como foi falado, onde o professor irá avaliar o desenvolvimento da criança, onde precisa melhorar a sua prática e onde ele tem que ter uma visão mais criteriosa naquela criança, onde ele precisa ajudar.
o atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral, a frequência mínima de 60% de total de horas e expedição de documentos que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. E o ensino fundamental, ele é obrigatório, ele tem a duração de 9 anos, ele é gratuito na escola pública, ele inicia-se nos 6 anos de idade e ele tem por objetivo a formação básica do cidadão, mediante domínio da leitura, a escrita, o cálculo, a compreensão do ambiente social, político, tecnologia, artes, valores e vínculos. Ele inclui estudos do ECA, símbolos nacionais, ensino religioso, a matrícula facultativa, vedado proselitismo. Os sistemas de ensino podem desdobrar o ensino fundamental em ciclos para facilitar o fluxo de aluno e diminuir a repetência. O currículo terá uma parte comum rígida pelos PCNs, que é os Parâmetros Curriculares Nacional, é uma parte diversificada, orientada pelas necessidades dos sistemas escolares. E o ensino fundamental, ele tem alguns princípios norteadores, eu vou citar 3, que é a autonomia, a responsabilidade e a solidariedade, e entre outros. Pode passar. Boa tarde. Boa tarde. Como a Chayane já falou, o nosso grupo é sobre os níveis e modalidades. E antes de eu começar a falar o slide, eu vou fazer uma pequena introdução do que vai ter nele. Atualmente, a educação, como a Chayane falou, ela está organizada em 2 níveis. Os níveis são o ensino, a educação básica e o nível superior. A educação básica, ela abrange a educação dividida em 3 etapas, que no caso é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E o ensino superior é algo que abrange os cursos sequenciais de graduação, pós-graduação e de extensão. Além de se dividir em 2 níveis, ela também se divide em 7 modalidades, que são aquelas modalidades onde contemplam um público específico que não se encaixa no modelo padrão. O ensino médio é uma etapa final da educação básica, com a duração mínima de 3 anos, que terá como finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando os prosseguimentos de estudos, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, o aprimoramento do educando com a pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual do pensamento crítico, a compreensão dos fundamentos críticos tecnológicos dos processos produtivos, relacionado à teoria com a prática e o ensino de cada disciplina. Pode passar, professor. Aí também tem o EJA. O EJA já é, já é uma das modalidades que se enquadra na questão das modalidades que não se encaixam no padrão específico. Ela já é uma que já abrange um público específico. Qual são o público do EJA? São aqueles jovens ou adultos que não terminaram, não concluíram o seu ensino na idade certa, aí eles vão fazer o EJA para estar concluindo os seus estudos. A educação dos jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e ensino médio, na idade apropriada, e constituirá instrumentos para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. No nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos e no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 17 anos. Pode passar, professor. A educação também especial, ela é uma modalidade também específica, que abrange a um público específico, que no caso ela se estende para educação especial, é uma modalidade escolar,
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiências, transtornos globais do ensino, do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O sistema de ensino assegurará serviços de apoio especializado na escola regular, sala de recursos, currículos, métodos e técnicas adaptadas, terminalidades específicas, dada a deficiência do aluno, professores com especialização, educação para o trabalho, acesso igualitário aos programas sociais, e a oferta inicia-se na educação infantil. Pode passar, professora. E aqui são as 7 modalidades de público aonde se divide. Porque, como eu falei, os níveis são 2, que é a educação básica e o nível superior. Aí, esses daqui já são as modalidades, que as modalidades são educação para jovens e adultos, que são o EJA, a educação especial, a educação profissional e tecnológica, e educação básica do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola e educação à distância. Essa educação EAD é aquela que proporciona a possibilidade de formação continuada aos trabalhadores que demonstram o desejo de ascensão salarial, mas que a empresa ou o serviço não disponibilizam tempo para estudo e o aperfeiçoamento profissional. E as modalidades de grupos específicos, como os moradores indígenas e quilombolas, é uma experiência que proporciona a manutenção das culturas, ou seja, é uma modalidade que vai abranger o público de maneira geral, sendo assim, englobando a todos e não deixando ninguém de fora. E isso é um dever governamentais pelo país, e sem contar que só um minutinho. Sem contar que vai diminuir o índice de desigualdade do acesso à educação. Pelo menos é isso que se tenta, né? E todos esses cursos e modalidades e níveis, eles são norteados por essas leis de diretrizes e bases e pela BNCC. Professor, está sem o áudio. Opa, eu disse que mais 2 professoras, já quase finalizando o curso, vão sair prontas também. Eu só queria fazer 2, a Chayane e a Kelma, né? Eu só queria fazer 2 observações aqui. Primeiro, nesse último slide, e um outro que você falou da educação religiosa, sem proselitismo. Vocês sabem o que é isso, gente? Oferecer educação religiosa sem fazer proselitismo? Alguém sabe me dizer? Eu acredito que seja falar da religião sem preferência sem preconceito. Porque Isso. Hoje eu vejo muito preconceito. Assim, em algumas partes, né? Por algumas pessoas. Não é nem preconceito, Chayane. É você falar da religião sem ser tendenciosa para a sua religião. Né? Por exemplo, o evangélico puxar para a igreja dele, né? A pessoa lá que é adepta ao candomblé, falar do candomblé como se fosse a única religião certa que existe. Eu falar do catolicismo como se fosse a única religião certa. Então, o professor de educação religiosa não pode fazer tendências à sua religião, né? Tem que falar de todas as religiões, sem se colocar no lugar, mostrando o que é bom ou o que é ruim daquela religião. Professor, no caso, vai ter,
falar da religião, independente da que eu sou, por exemplo, dependente se eu ser religião evangélica, eu vou ter que falar de todas, sem puxar ninguém para o meu lado. Exatamente, É isso. isso. E eu queria só fixar duas coisas. Nós falamos aqui, lembre-se disso para sempre na vida de vocês, inclusive para avaliação, tá? As etapas da educação, quais são? As etapas da educação Dois básica? níveis. Aliás, as etapas são educação infantil, as 3 etapas, Educação infantil, média, ensino fundamental e ensino médio. Isso, as 3 etapas da educação básica são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aí, quando a gente fala aqui de modalidades da educação, e a Kelma falou e falou muito bem, que é que para que ninguém fique fora, né, da escola, aí fala da educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação básica e do campo, educação escolar indígena, educação dos quilombolas, educação à distância, né, que é a EAD, que teve um grande crescimento aí nos anos de 2000 para cá, né, cresceu bastante, com a pandemia também ainda teve um avanço, e só que mesmo assim, gente, infelizmente, a gente ainda tem no Brasil aproximadamente 12 milhões de analfabetas. Né? 12 milhões de pessoas que não sabem ler e nem escrever. Não é o analfabeto que sabe alguma coisa, é o analfabeto que não sabe nada. Né? E nós temos aí uma meta, eu até pedi para vocês estudarem, que também é questão de vai cair na prova, a meta do PNE, que era acabar com o analfabetismo até 2024, ano que vem. E vocês acham possível isso? Professora, eu acho difícil isso acontecer assim, tão rápido, porque o Brasil, no meu pensamento, eu não vejo que os governos, eles investem na educação. É uma coisa que eles usam muito só para, politicamente, ser uma maneira de gerar dinheiro e formar, basicamente, pessoas para o mercado de trabalho com o mínimo do mínimo da educação. Aí eu não vejo a educação brasileira como uma educação que forma pessoas intelectuais críticas e que realmente estejam focadas em aprender, porque pelo menos nós agora que estamos fazendo a graduação, nas disciplinas que nós estamos tendo, as professoras falam muito de questão do aluno ser o centro, ser construir os próprios conhecimentos, mas na realidade, na prática, não é isso que eu vejo. É muito bonito no papel, mas na prática é uma coisa que eu não vejo acontecendo com tanta frequência. Então, para isso acontecer, acabar esse índice aí, pode acontecer, porque tudo é possível, né? Porém, eu acho que não nessa data estimada que eles falam, porque tem muito coisa bonita no papel e pouco se fazendo na prática. E está muito próximo, né, para que isso aconteça. Eu acho que vai ter que... Aliás, as metas da educação, algumas delas não vão conseguir, né, ser alcançadas nesses 10 anos. Mas vamos ver quais são as mudanças, o que vão propor, né, daqui para frente, porque já que querem, né, e tem essas metas para ser cumpridas, vão ter que determinar um novo prazo. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado, Chayane e Kelma. Vamos aqui agora para o próximo grupo, que vai ser sobre LDB. Deixa eu só ver a participação aqui no chat. A Bruna disse que não, né, não via a possibilidade dessas metas serem alcançadas, né, Bruna? E a Renilde falou que sem contar com a pandemia teve muito atraso. Isso mesmo. Vamos aguardar, né? Novas providências deverão ser tomadas. Pronto, pode começar a Bruna e Lucivane, por favor. Boa tarde, meninas. Nós vamos falar um pouco sobre a LDB. As discentes Bruna Alves e Lucivane Fernandes. Pode passar, professora.
O que é a LDB? A LDB, ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é uma legislação brasileira que estabelece as diretrizes e bases da educação no país. Ela define os princípios da educação, os princípios e normas para a organização da educação escolar, tanto na educação básica, que é infantil, fundamental e médio, quanto na educação superior. Ou seja, ela abrange vários aspectos da educação, como a organização do sistema do ensino, a estrutura curricular, a formação de professores, a gestão escolar, o funcionamento da educação, os direitos e deveres dos alunos e também o essencial, que é a participação da comunidade na gestão escolar. Pode passar, professor. Quando ela foi instituída em 20 de dezembro de 1996, por meio da Lei nº 9.394, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, sancionou a Lei LB-BEM, denominada oficialmente Lei Darcy Ribeiro, sobre a Lei 9.394-9.962. Assinou junto com o presidente o ministro da Educação, Paulo Souza. Mas é importante também frisar que a primeira LDB foi promulgada pelo presidente Jânio Quadras em 1961, e foi realizada algumas revisões no ano de 1971, a de 1996 e a de 2009, que foi a última alteração, que trouxe modificações relacionadas à formação de professores, à inclusão escolar e também à educação à distância. Pode passar, professor. A LDB contém 87 páginas, 99 artigos e 9 capítulos. O primeiro capítulo é da educação, o segundo, dos princípios e fim da educação nacional, o terceiro, direitos, educação do dever de educar, do quarto, dos níveis das modalidades de educação e ensino, o quinto, da educação básica, o sexto, do ensino médio, o sétimo, da educação superior, e o oitavo, dos profissionais da educação, e o nono, das disposições gerais. E agora a Bruna vai prosseguir com o nosso tema. Boa tarde, meninas. Eu vou falar um pouquinho sobre a mudança da LDB em 2023. Em vários artigos, incluindo novos textos para dispor sobre a educação profissional, a tecnologia, é articular a educação profissional técnico de nível médio. A lei considera como um avanço para a educação profissional técnico e tecnologia. O que mudou na LDB em 2023 foi uma alteração na lei número 14.533, no artigo 4, que trata da educação digital, que deve promover a inclusão e a capacitação, a especialização e a pesquisa, garantindo a conexão à internet adequada para o uso pedagógico. Sendo assim, as escolas terão uma internet mais veloz para ser melhor aproveitado o ensino, melhorando as competências que são o letramento digital, a criação de conteúdo, como hoje em dia nós, como acadêmico, utilizamos muito o Canva, né? A comunicação e a colaboração, que são os podcasts, que são também muito utilizados por nós acadêmicos, a segurança, a resolução de problemas, um ponto que é muito importante dessa lei, que é a relação entre o propósito de ensino e aprendizagem, desenvolvendo técnicas e ferramentas de recurso, fortalecendo a docência e a aprendizagem, tanto do professor como do aluno, criando espaço muito mútuo e desenvolvimento. Em relação a essa lei, uma coisa que eu estava estudando, né, e eu prestei atenção, uma coisa que eu tinha visto esses dias no Instagram aqui da CEMED de Araguatins, foi as crianças do primeiro ano já na sala de informática. Eu achei até interessante, né?
por nós ser, essas crianças hoje em dia ser uma geração muito avançada na tecnologia, ter uma lei que ampara, né, para eles acessar, ter acesso a coisas necessárias. Porque como a internet, por mais que a gente cuide, é assim, uma coisa aberta, né? Se não tiver esse amparo, tanto da família como da escola, ela pode se tornar algo que corre até risco para a vida dela, né? Acessando certos conteúdos, alguma coisa que pode pôr a vida da criança em risco, como antigamente a gente viu muito desafio, né? Esses negócios da baleia azul, essas outras coisas que hoje em dia também a internet usa. Mas sendo assim, tendo uma lei que ampara já do início, nossas crianças elas terão uma certa segurança, né? Porque ela já vai sair da escola preparada para essa terra que é a internet. Pode passar, professora. Pedagogo. O artigo 64 afirma que para atuar administração de planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e para docência em educação básica se dá especificamente em curso de pedagogia ou nível pós-graduação. De acordo com a LDB, o perfil do pedagogo deve ser pautado na compreensão dos princípios e fundamental na educação da valorização da diversidade na formação integral dos estudantes. Outro ponto também que a LDB ampara os professores. No inciso 1 do artigo 63, o curso de formadores para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docente para a educação infantil e fundamental, que é a graduação normal, né, que segundo o inciso 1 da LDB fala, que é a graduação por licenciatura. Então, a gente já percebe que o nosso curso, a nossa graduação, ela está amparada por uma lei. Já no inciso 2 da lei, garante, né, programa de formação pedagógica para portadores de diploma de educação superior que queiram se dedicar à educação básica, que são programas de formações pedagógicas. É uma coisa que a gente observa muito, né? Professores na área, tendo várias formações para que leve o melhor, ter uma melhor formação para os alunos, né? Porque são vários tipos de aluno. Toda criança tem um aprendizado diferente. Não é o mesmo aprendizado. A gente vai aplicar um conteúdo, mas o aprendizado é diferente. Tem crianças que aprendem mais rápido e também tem crianças que aprendem mais devagar. Então, nós, como professores, nós temos que estar capacitados para esses alunos, ter paciência com uns e ter também paciência com os que aprendem mais ligeiro, né? Porque tem que esperar para ter um aprendizado igual, para nem uns ficar na frente, nem outros ficar atrás. E no inciso 3, o programa a lei fala, né, do programa de educação continuada para profissionais de diversos níveis, com curso de formação e aperfeiçoamento na licenciatura. Então, a lei também apara não só a educação infantil, como também os professores que estão aí nesse processo de formação e também os professores que já quer desenvolver, né, sua aprendizagem, melhorar após a sua formação. Pode passar, professora. Segundo Paulo Freire, não há docência sem discência. As duas se explicam e seu sujeito, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem às condições do objeto, um do outro. Pode passar, você. Aí um pouquinho, né, algumas imagens sobre a educação, né, educação indígena, educação de jovens e adultos, a educação digital, né, e a formação dos professores, que daqui um dia, falta pouco agora, né, logo, logo nós teremos todo mundo assim, bonitinho, com beca, o diploma na mão. E obrigado. Muito bem, meninas.
Agora nós vamos para o último grupo. Só um minutinho. Nós vamos para o último grupo, que é da Nalandra, né, Nalandra? A LDB, gente, só voltando aqui um pouquinho no trabalho das meninas, foi Bruna e Lucivane. Lucivane. Bruna e Lucivane, elas falaram da LDB, né? A LDB é considerada a carta magna da educação, né? Onde tem todas as definições sobre educação. Lógico que antes nós temos também lá na Constituição Federal, que fala um pouquinho sobre a educação, né? Fala, inclusive, que a educação é direito de todos, dever da escola e da família. Nós tivemos outra lei, outra LDB antes dessa de 93, 94, 96, mas essa de 93, 94, 96 que está em uso ainda, com suas alterações, né? Sempre vem os políticos, as pessoas relacionadas à educação vêm fazendo algumas sugestões e fazendo até algumas mudanças na LDB, que é para melhoria. E a gente vê que se realmente a educação seguisse fielmente a LDB, né, seguisse fielmente a Constituição Federal, a gente estaria bem melhor hoje no que se trata de formação de pessoas, né, de educandos, formação de professores, né, porque na lei fala, e fala muito bem o que deve ser feito, mas na prática a gente sabe que é diferente, né, que não acontece às vezes tudo. E às vezes, gente, nós como professores, vocês serão futuros professores, a gente deixa passar isso aos nossos olhos e a gente acostuma com as coisas que não acontecem e a gente cria aquela mania de achar que está tudo certo, né? Enquanto que não está, que a gente deve estar sempre procurando as mudanças, fazer com que a lei aconteça, né, deveras, como está dito no papel, como está escrito no papel, e eu espero que vocês, né, turma de mulheres, eu sempre falo mulheres empoderadas, mulheres que estão aí buscando seus direitos, não deixe que fique só no papel, né? Nós sermos formadas como professoras, né? Eu já sou professora, alguns de vocês podem até ser que já são, algumas já estão prontas para ser, outras estão finalizando a formação. Aliás, todos vocês estão né, finalizando a formação acadêmica para ser professoras, se assim quiserem, e tomara que a gente não acostume com as injustiças na educação também, né, com as coisas que os políticos fazem, com os dinheiros, com as verbas desviadas que seria para a educação e vão para outras coisas, que a gente não se acostume com isso também, né, que a gente exija tudo que esteja na lei, que a gente saiba brigar por isso, né, porque não é brigar para a gente, é brigar para a nação, né, para a sociedade em si. Bruna, pode falar. Eu acho que nós, como futuras pedagogas, eu acho que nós já vem sofrendo a injustiça antes de entrar no mercado de trabalho, porque, tipo, nós estamos já no segundo ano, né, do curso, já estamos na metade do curso, e a gente não acha oportunidade no mercado de trabalho, porque as vagas estão sendo ocupadas por pessoas não capacitadas, por motivo de política, né? Às vezes uma pessoa é parente de política e está tomando a vaga de nós que estamos praticamente lutando no lugar ao sol, né? Eu acho isso muito injustiça, porque isso atrasa tanto a educação, né, que nós vemos que não é fácil, é muita lei, é muita coisa a ser seguida, e coloca as pessoas, assim, despreparadas. Aí, quando for a nossa vez, nós vamos pegar crianças praticamente, tipo, como é que se fala? Elas vão estar com medo, né? Não vão querer perguntar por medo. Ou não aprender o suficiente, né, Bruna? Não vão aprender o suficiente, aí pelo fato, porque nós estamos sendo trabalhados para ouvir o aluno, e as crianças que estão pegando uma pessoa despreparada, essa pessoa que não tem esse conhecimento, não vai dar oportunidade para essa criança. Então, mais na frente, quando nós estivermos no mercado de trabalho, nós vamos ter crianças praticamente assim, com medo de perguntar. Então, vai ser uma educação mesmo assim, bem fraquinha, porque a criança ela não vai querer perguntar, e nós não vamos saber
dar o que ela precisa por medo dela, pelo fato dela ter passado por uma pessoa que não tem experiência. Bruna, a gente sabe que a educação sempre teremos desafios, né? E é um desafio que a gente vai ter que trabalhar. Professora, e aquela questão, a questão que esses dias eu estava comentando com outra colega minha, a questão que os alunos, cada vez mais os cursos, principalmente de pedagogia, os alunos acadêmicos não são tanto por, por parte da população que já despreza, e ainda sem contar na questão dessas questões políticas, porque você passa 4 anos estudando, depois mais não sei quantos anos fazendo a especialização, e no final das contas, só entra no mercado de trabalho quem os políticos quer. Porque, na verdade, a gente julga os políticos, mas também, na verdade, a população é corrupta, tanto quanto eles que estão lá no poder, né? Porque vendem os seus votos, eu vejo isso, inclusive, já presenciei uma cena dessa outros dias atrás, de pessoas que, em troca de um benefício, querer um apoio para políticos, entendeu? Sendo que depois que eles estão lá no poder, eles não querem nem saber mais de nada, você já perdeu até seu poder de reclamar, de reivindicar, porque você, não, mas eu te prometi isso aqui, eu já te dei isso aqui, então tu não tem mais direito de falar nada, não. Então as pessoas são as primeiras que se corrompem quando lá na hora de votar, vendem seu próprio voto por uma oportunidade de serviço, ou por uma carrada de barro, ou por um botijão de gás, ou seja o que for. Exatamente, Kelma. E eu vejo isso, e assim, eu falo disso com muita amargura, porque o Tocantins é um lugar que existe muito isso, principalmente nas cidades menores. Eu já vi aí em Araguatins político, deputado, se preocupar com cargo de serviçal das escolas, né, porteiros das escolas, se preocupar no sentido de que perseguir a pessoa que não votou nele, né, e indicar quem ele queira para fazer isso. E as pessoas acostumaram com isso. Eu voto em tal pessoa porque ela vai dar um emprego para o meu filho, vai dar emprego para o meu pai, vai dar emprego para minha mulher. Isso é comum, né? A gente Professora, isso aí é igual como que lembra o mito lá da caverna, não tem? Que tem umas pessoas que realmente são cegas porque realmente não têm conhecimento. E outras que depois adquirem conhecimento, tentam mostrar para aquelas que estão cegas ainda, que mesmo assim não querem ver, preferem continuar no comodismo. a gente que está errado, né? Se você for falar Entendeu? para um porteiro desse aí que está errado, que não dessa forma, ele acha ruim ainda com você, acha ruim com a gente. Então, tem mais esse desafio ainda para a gente mudar, gente. Tem muito ainda. E o que dói ainda mais, professora, que eu vejo assim, é que tem pessoas que mesmo adquirindo esse conhecimento, tá lá, tá procurando isso, tá estudando para isso, sabe disso, e mesmo assim ainda se deixa levar por essas coisas, ainda eu fico assim, não, tipo assim, uma coisa que eu fico pensando para mim, né? Nem chega a falar nada para as pessoas quando eu vejo uma situação dessa, mas é triste. Então, assim, é por isso que tanto a educação como o Brasil, ele fica do jeito que está, mas as pessoas que reclamam são os primeiros corruptos que começam a fazer errado. Exatamente. Vamos aqui, se a gente for falar um pouco de política, a gente vai ficar um tempão, e é bom também a gente falar sobre isso, né? Mas deixa eu projetar aqui o trabalho da Nalandra, que eu acabei de perdê-lo aqui, para a gente finalizar aqui o nosso seminário. Só um minutinho, tá, Nalandra? A professora Nalanda está aqui comigo. A gente vai Tá. apresentar junto. Vocês vão falar sobre... Qual que é o tema de vocês? BNCC. De forma geral, né? Deixa eu estou procurando aqui, porque eu abri... É porque vocês me mandaram em PDF, né? Oh, meu Deus. Só um minuto. Tá lá.
O grupo 8. Ok. Tá, vamos lá. Boa tarde, meninas. A gente vai falar sobre a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e o impacto na escola. Pode passar. Primeiramente, a gente deve saber o que é BNCC, né? Que ela é um documento normativo para que as redes de ensino e suas instituições públicas e privadas referência obrigatória para a elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio no Brasil. Esse documento, ele foi criado em 2018 e passou a atuar como um guia para as instituições de ensino fundamental e de ensino em geral, né? E aí ela tem algumas competências que a Nalanda vai falar daqui a pouco. E aí ela é... Pode passar, professor. A importância da BNCC, importância. Peraí. Importância. Aqui, ó, a importância da BNCC. Ela promove a garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento para todos e cada uma das crianças e jovens na educação básica. É por meio dela que, como noção, definimos qual a formação que queremos para nossos estudantes e futuros cidadãos. A BNCC, ela foi aplicada nas escolas para desenvolver, né, os diferentes grupos de habilidade dos estudantes. Ela busca fomentar a inteligência dos alunos, por exemplo, a capacidade de resolução de problemas, a socialização de jovens e o preparo para exercer uma cidadania. Então, o objetivo da BNCC é formar cidadãos críticos, né, que nós, futuros, nós cresça com um pensamento crítico, né? Igual a gente estava debatendo aí, a gente crescer com esse olhar, a gente saber onde é que está errado, para a gente ir atrás, debater sobre aquilo, e não ficar só parado vendo o mundo passar. A BNCC tem como esse objetivo. Ela dá esse norte para a escola seguir. Pode passar, eu vou passar a começar para a Nalanda. Olá, boa tarde. Como a Sâmia muito bem falou aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a BNCC e eu vou explicar um pouquinho sobre as competências gerais, né? O que são essas competências gerais dentro da BNCC? Essas competências, elas são um conjunto, né, de conhecimentos, habilidades e atitudes que, como a Sâmia falou, né, nós, como futuras professoras, precisamos aprender a desenvolver e dominar essas competências, pois elas estão conectadas com os desafios que o mundo contemporâneo ele oferece para a gente. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Não adianta a gente desenvolver, né? Eu como professora, desenvolver no meu aluno a capacidade de ler e de escrever, se ele for deficiente, né? No sentido de ele não saber escutar, não saber se comunicar de uma forma assertiva. Ou seja, ele só sabe ler e escrever, mas ele não tem uma opinião formada, ele não sabe se posicionar. Então, nesse sentido, as competências gerais, elas não podem, e de maneira nenhuma, né, em hipótese alguma, ser vista ou ser trabalhada como uma disciplina de forma isolada, né, ou de forma complementar. Mas ela tem que ser aí uma via de mão dupla que vai ao encontro às habilidades das competências curriculares. O que são essas competências, né? Elas são 10. Eu vou falar um pouquinho, né, das dimensões do desenvolvimento humano, que, como alguns já comentaram aí, mas eu vou dar uma complementada. A primeira competência, né, é a competência do conhecimento. Como que se dá esse conhecimento, né? A forma como o professor desenvolve um repertório de conhecimento sobre o mundo físico, digital, ou da matemática, ou seja, como que a gente faz para que esse aluno se aproprie desse conhecimento. O segundo aí é o pensamento científico, né, crítico, que, no caso, o pensamento científico, né,
de formar o ser capaz de pensar criticamente, né, como a gente estava debatendo aí, elaborando hipóteses, testando, construindo teses e investigando, né, aquele aluno que vai atrás, que não aceita só o que está ali, mas ele busca, ele realmente pesquisa, ele tem a criticidade também na hora de debater. A quarta competência é a competência do senso ético e repertório cultural, que ela vai trabalhar o quanto é importante a gente criar oportunidade para que esses estudantes eles tenham acesso aos bens culturais, às artes, à dança, músicas, exposições, os museus, para que essa cultura ancestral nossa ela não morra, né? Até porque ela é de grande valia hoje em dia, ser lembrada, e às vezes a gente, eu vejo que alguns professores acabam deixando a desejar nesse quesito. A quarta competência é a competência da comunicação, né? A capacidade da comunicação, ou seja, que os estudantes eles sejam capazes de estudar, compreender, né, o que o outro diz, argumentar, expressar suas ideias, seus sentimentos, suas opiniões, usando múltiplas linguagens, né? Tanto a linguagem oral como a linguagem escrita, né? Ele tem a capacidade de usar ali múltiplos meios de comunicação. A quinta é a competência da cultura digital, né, que é o desenvolvimento da cultura digital, é a capacidade dos alunos desenvolver sobre esse mundo tecnológico, né, como que ele funciona, e também desenvolver as habilidades de lidar com as ferramentas tecnológicas, de maneira crítica, ética e também reflexiva, e não apenas como meros seres que estão ali reproduzindo, mas que de fato eles saibam dominar essas ferramentas. A sexta é a capacidade, né, da argumentação. Essa daqui eu vejo como muito importante, né, assim, a meu ver, não que as outras não sejam, mas porque ela fala muito sobre nós, como seres humanos, né, saber argumentar, trazer evidências ou embasamento, os dados que são necessários para criar um argumento, para que possamos defender nossas ideias, né, falar algo com convicção, porque eu vejo muito hoje em dia que a gente às vezes fala algo baseado no que a gente ouviu de alguém. A gente ouviu a pessoa comentando, e a gente não pesquisa, não busca saber a veracidade desses fatos, já sai falando uma coisa que a gente não sabe. Então, assim, para que a gente entre num debate, a gente saiba convencer o outro e falar coisas sem ferir os direitos humanos, a gente precisa ter essa capacidade da argumentação, né, de ter argumentos plausíveis para que possamos debater. A sétima capacidade é a capacidade da autogestão, né, que ela vem discorrer sobre o desenvolvimento da capacidade dos seres humanos, né, de gerirem sua própria vida, de desenvolver projeto em relação à sua vida pessoal e profissional, porque eu vejo muito isso também, pessoas que não sabem gerir a sua vida, elas não têm objetivo de vida e por isso elas não traçam metas e nem conseguem chegar ao que ela quer, que na verdade nem tem, né? É muito sem objetivo, às vezes fica à deriva. Então, essa vai trabalhar justamente nisso. A pessoa ela ter um objetivo, ela traçar metas, ela se conhecer o suficiente, ela ter essa autogestão dela mesma para conseguir aquilo que ela almeja com muito êxito. A oitava competência é a do autoconhecimento, que ela está um pouco ligada com essa sétima aí, né? Os alunos serem capazes de conhecer o seu próprio corpo, suas emoções e saberem gerenciar. Essa daqui, eu vejo que ela é muito importante, não só ela ser trabalhada desde lá da educação infantil, porque, assim, se o pai, o responsável, alguém que seja responsável por essa criança, né, só citar um exemplo aqui, para vocês entenderem um pouquinho, no momento ali do banho, né, explicar para ela sobre os órgãos genitais, olha, isso daqui serve para isso, só você pode tocar, ensinar como que faz a higienização, porque se porventura acontecer, né, de no futuro, essa criança sofrer algum tipo de abuso, né, ela vai contar para a mãe dela, ou ela pode repreender o próprio adulto, não, aqui não, minha mãe falou, o que não. Então, assim, é ter essa percepção mesmo do autoconhecimento e saber gerenciar isso. A nona é a da empatia e a cooperação, né, que é a capacidade da gente conhecer os nossos direitos, mas não só conhecer esses direitos, a gente precisa conhecer nossos deveres, que a gente fica muito ligado nisso de meus direitos, mas quais são nossos deveres, né? De exercer a cidadania e sermos mais solidários, sermos mais colaborativos, pessoas empáticas. A décima é a competência da autonomia, né? Que é a capacidade que vai sendo desenvolvida
gradualmente ao longo do processo educacional. Pode passar, professor. Eu coloquei aqui um pequeno exemplo, só para vocês verem como que essas competências, né, dá para trabalhar dentro da sala de aula, né? Aqui é só um exemplo, a competência que eu usei nesse exemplo aqui é a competência de desenvolver nos alunos a capacidade da argumentação. Convide os estudantes a escolher um tema motivador e peça que pesquise e organize um debate em grupo. Como que vai funcionar isso daqui? Eu, lendo lá, estudando, eu até lembrei de um momento no ensino médio que a professora fez exatamente isso e na época eu não entendia o que ela estava desenvolvendo, mas aí lendo eu consegui compreender que era a capacidade da argumentação. Porque o que vai acontecer aqui? Ela vai escolher um tema, esse tema é muito importante que ele tenha um lado de pessoas que seja contra e um lado de pessoas que seja a favor. Durante o debate, obviamente, os grupos vão pesquisar sobre, vão entender, vão buscar saber, né, por que eles são contra e por que eles são a favor, coisas que estão realmente, que tem um embasamento ali, ele vai defender por que ele é contra e por que ele é a favor, e vai haver um debate. Esse debate tem regras, você não vai ferir nenhum direito humano, cada pessoa ele tem a oportunidade, a hora de falar, os minutos certinho. Então, assim, é uma dinâmica muito interessante que vai desenvolver nesses alunos a capacidade de argumentação, não baseada em disse-me-disse, mas uma coisa que ele pesquisou e que ele sabe de fato o que ele está falando, o que ele está defendendo, e defender por que ele é contra e por que ele é a favor com muita convicção. Muito obrigada. Olha, muito bem. Deixa eu ver aqui o último slide de vocês. Ah, tá, só da Unitins aqui agradecendo. Vou parar aqui a apresentação. Muito bem, eu vou parar aqui a gravação. Todos os trabalhos foram finalizados, todas as pessoas, todos vocês apresentaram, né? Toda a turma apresentou, ou ficou faltando alguém que não apresentou o trabalho? Penso que todos apresentaram, né? Mesmo porque vale nota o seminário. Vou parar aqui a apresentação, eu vou pedir para vocês permanecerem aí para eu fazer a frequência, tá bom? Só um minutinho. A gravação vai ser colocada lá na rota de aprendizagem, tá? Para vocês acompanharem se quiserem.